nova esperança no Atlético Mineiro. O Galo contratando o executivo. Falo também sobre o Galo, que ouviu o não de Arthur. Vamos falar um pouquinho da janela do meio do ano e vamos falar também sobre os convocados do Galo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e o ranking com os técnicos mais bem pagos do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar sobre uma nova esperança no Clube Atlético Mineiro, Alan Minda, que até aqui tem sido uma das negações do Atlético na temporada, deixou excelente impressão em amistoso da seleção equatoriana. O Minda foi titular no empate 1-1 do Equador contra Marrocos, jogou até os 72 minutos. E embora não tenha feito gol nem dado assistência, foi um dos jogadores mais elogiados. Situação bem diferente da que ele vive no Atlético. Desde que foi contratado por 44 milhões junto ao Cercle Bruges, o Minda não foi titular nenhuma vez. São 8 aparições, todas na condição de reserva. Nenhum gol, nenhuma assistência e a expectativa de que a partir de agora, com um pouco mais de moral na seleção equatoriana, o Minda tenha mais espaço. Ele jogou como ponto esquerda, voltando para marcar lateral adversário. Importante contar que nesse jogo da seleção equatoriana, outro que foi visto do Atlético é o Preciado. Ele jogou os 18 minutos finais, lateral direito, que aos pouquinhos tem começado a dar respostas lá no Galo. A saideira sobre o Atlético, o Galo emprestou nas últimas horas Vitor Gabriel, também conhecido como Vitinho, lateral direito, que vai jogar no Caxias emprestado até dezembro. Já o Clube Atlético Mineiro acaba de fechar com um executivo interessante e com enorme nome no mercado. Eu me refiro a Márcio Freire, que acaba de se tornar um novo vice-presidente de negócios da SAF atleticana. A contratação faz parte do projeto de crescimento sustentável. O Galo gostaria de, em 2030, não precisar de recursos externos para que as suas contas fechassem. Freire, que já passou por Google, Meta e Itaú. E ele, como executivo, vai liderar a parte comercial, de marketing, o programa Galo na Veia, além de novos produtos. Só para completar sobre o Atlético, contei na manhã dessa segunda-feira que uma proposta do Atlético feita ao Arthur era até melhor do que a do São Paulo, com quem o atacante do Botafogo fechou. Fui procurado pelo pessoal do Galo, que admitiu que o jogador foi sugerido, oferecido por Paulo Pitombeira, mas não houve a intenção do Atlético em fechar negócio. Importante registrar que no ano passado, enquanto ainda era atleta do Zenit, aí sim o Arthur foi alvo de uma proposta oficial. Para essa temporada não existiram ofertas. Só para completar, registrar que o Atlético que busca a recuperação. A ideia é ter uma campanha melhor no Brasileiro para que o foco possa estar nas Copas. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tentou a contratação de Arthur, que fechou na última sexta-feira com o São Paulo. Vou dizer mais. O Atlético fez uma proposta superior à do São Paulo do ponto de vista financeiro. O tricolor vai arcar com 60% dos salários do Arthur durante o período de empréstimo. Os outros 40% ficarão sob responsabilidade do Botafogo. O Galo estava disposto a pagar uma fatia maior, mas o Arthur preferiu voltar à cidade de São Paulo, onde já esteve jogando pelo Palmeiras. Ouvi de uma pessoa próxima ao Arthur o seguinte, abre aspas, a melhor proposta que a gente tinha pelo Arthur era a do Atlético, mas o São Paulo é uma baita marca. Atlético Mineiro que não conseguiu a contratação desse ponta depois das saídas de jogadores importantes, como por exemplo o Júnior Santos. De qualquer forma, é um Atlético com vários reforços, tentando voltar aos trilhos. Só para completar, registrar que o Santos também tentou a contratação do Arthur, mas acabou perdendo. O São Paulo pegou o Arthur por empréstimo até o fim da temporada, empréstimo sem custos, paga 60% dos salários, o Botafogo paga outros 40%. Já havia contado no fim de semana que se o Arthur bater a meta de jogar 60% das partidas por pelo menos 45 minutos, o São Paulo é obrigado a comprar do Botafogo por 6 milhões de euros, que equivalem a 60% dos direitos econômicos. Importante registrar também que, diante dessa condição, o São Paulo é obrigado ainda a devolver os 40% de salário que o Botafogo pagou do Arthur daqui até dezembro. Hora de falar sobre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Muitas novidades nas últimas semanas, com demissões de Tite, Felipe Luiz, chegadas de Arthur Jorge, Leonardo Jardim, até por isso esse ranking se faz necessário. Técnico mais bem pago da América do Sul segue sendo Carlo Ancelotti, 5 milhões de reais por mês, comandante da seleção brasileira. Se a gente levar em consideração apenas os treinadores de clubes,
técnico mais bem pago no futebol brasileiro segue sendo Abel Ferreira, o palmeirense que fatura 3 milhões de reais por mês, isso sem falar em bônus estratosféricos. Por exemplo, o título da Libertadores da América vai valer ao Abel em 2026 20 salários. Leonardo Jardim, do Flamengo, é o segundo técnico mais bem pago, empatado com Arthur Jorge. Os dois portugueses recém-contratados, o Jardim no Flamengo, o Arthur Jorge no Cruzeiro. 2 milhões e meio de reais para cada um desses comandantes. São novidades nesse ranking, afinal de contas não estavam empregados por aqui. Dorival Júnior do Corinthians aparece na quarta colocação, empatado com Luiz Castro, que é técnico do Grêmio. 2 milhões de reais por mês é o preço do pacote pro ex-treinador da seleção e pro ex-comandante do Botafogo. O ranking tem o quinto lugar com o Renato Gaúcho, que estava desempregado e foi contratado recentemente pelo Vasco da Gama, investimento de 1 milhão e 700 mil reais por mês. Tenho certeza que o torcedor cruzmaltino está imaginando que cada centavo está valendo, até porque o início do Renato Gaúcho com a camisa do Vasco é dos mais promissores. Que mais chamou a atenção nesse ranking? Quem você acha que mereceria estar recebendo mais? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Primeira coisa é sobre o último que eu falei que agora para vocês aqui, se o Galo vai fretar avião para os jogadores que estão convocados, que são eles, vamos lá, vamos ver se eu vou lembrar, não anotei em lugar nenhum. Ó, Alonso, Preciado, Franco, Alaminda, Vitão, Cissé, Ivan Roman. Esses 7 atletas. O Ivan Roman jogou e saiu, se eu não me engano, no intervalo. A torcida do Chile não gostou, os chilenos não gostaram da saída do Ivan Roman, gostaram da atuação, não gostaram da substituição. Então o Ivan Roman tá legal lá no Chile. O Vitão, eu confesso que eu não tô acompanhando. O Cissé fez gol. Pô, o moleque já estreou, já meteu gol. É brincadeira, né, cara? Bom demais. O Preciado foi reserva, entrou 70 minutos. O Alan Franco foi titular. O Alaminda foi titular. E eu comi mosca em alguém aí, gente. Não lembro quem que eu comi mosca aqui, mas eu comi mosca em alguém agora. Tá faltando um. Acho que é o Júnior Alonso. Então, o Júnior Alonso jogou o Paraguai, ganhou da Grécia, acho que lá na Grécia, cara. E o Júnior Alonso jogou de lateral esquerdo. Vou fazer uma menção aqui pro Alaminda, tá? Gostei do Alaminda, tá? Gostei do Alaminda. Não foi uma partida que, nossa, que craque, que isso. Melhor em campo, que jogadoraço. Não. Mas foi longe de ser uma partida do Minda, assim como jogou no Galo aqui em alguns jogos. O cara jogou de ala, ponta esquerda. O Equador jogou na linha de 3, na zaga, com 4 meio-campistas e 3 atacantes com a bola. Desses 3 atacantes, o ala esquerda era o Alaminda, tá? E sem a bola, o Alaminda vinha como o ponta esquerda era o Alaminda, e sem a bola, o Alaminda era um ala meia esquerda que recompunha e vinha até na bandeirinha de escanteio ajudar a marcação. Finalizou de fora da área, roubou bola no ataque, foi pra cima. Não, gostei do Alaminda, mostra que precisa ter mais oportunidade no Galo. Ele jogou na esquerda, hein? No Galo geralmente ele entra na direita. Mas tá bom, o vídeo também não é pra ficar falando sobre o Alaminda, mas é um cara que mostra que precisa de mais minutagem no Galo. O Alan Franco bem também. O Preciado entrou 70, o Preciado jogou de ala pela direita e ponta direita. E o Alan Franco meia e lateral direito. Foi engraçado isso também, os dois do Galo, os dois na direita, um avançado e um mais recuado. Tô falando disso porque foi o único jogo dos selecionados do Galo que eu assisti, tá, gente? Esse jogo foi na sexta-feira, tá? Mas é isso. Aí fica a dúvida, o Barba tá perdendo esses atletas nos treinamentos e fica a dúvida se eles vão jogar contra o Chapecoense. A princípio não, tá? Não vou descartar, não vou cravar que todos não vão estar, porque depende muito da localidade de onde eles vão vir, da minutagem, se vão ser titular. Então, ó, depende se os caras vão ser titular, depende da minutagem, depende de onde eles estarão vindo. Por exemplo, Ivan Roman, se eu não me engano, vai jogar contra a Nova Zelândia, alguma coisa assim, vai estar lá na Oceania, vai estar do outro lado do mundo. Então, dificilmente o Ivan Roman vai chegar a tempo e vai ficar à disposição, né? O Galo joga quinta, logística para Chapecó é complicada. E outra, gente, informação aqui, o Galo não vai fretar nenhum voo, não vai mandar nenhum jatinho, não vai fazer nada diferente do que já está planejado. O Galo vai deixar os jogadores voltarem por conta própria das suas seleções, tá? Então, as seleções que, por exemplo, o Equador,
Como é que o Equador vai voltar? Os 3 do Galo vão voltar no avião do Equador até onde vai o avião, depois volta em voo comercial para o Brasil. O Chile, a mesma coisa. O Guiné-Bissau, a mesma coisa. E assim, normal, tá? Então não vai ter aquela de que o Galo vai bancar um avião, vai buscar e vai trazer. Não, se fosse um jogo muito importante, mata-mata, semifinal, final, um mata-mata, um jogo importante, aí poderia acontecer. Como é um jogo mais um de Campeonato Brasileiro, o Galo vai deixar por conta própria, beleza? Então a tendência é que todos ou a maioria, não vou cravar, todos ou a maioria dos atletas que foram convocados não joguem contra a Chapecoense. Se for jogar é um ou outro, tá? Mas também teremos retornos importantes para esse jogo, beleza? Vamos para a próxima, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Vamos lá, próxima notícia. Janela de transferência. Tanaka, vamos ter reforço de peso na janela do meio do ano? Vamos ter contratações midiáticas, contratação bombástica, contratação de eu vou lá em Confins receber o fulano. Vamos lá buscar fulano no aeroporto. Não teremos contratações midiáticas, bombásticas, craque, jogador para a gente buscar no aeroporto. Não vai ter isso no meio do ano. É importante a gente falar aqui para você, torcedor, não gerar grande expectativa, tá? As maiores frustrações vêm juntamente com as maiores expectativas. Então você que está aí me assistindo sabe a nossa linha aqui editorial aqui no canal. A gente não fica iludindo vocês, não fica com sensacionalismo, não fica jogando notícias ao vento. A gente sabe que quando tem, quando não tem, não tem, tá? E muitas das vezes vocês me xingam porque eu venho aqui jogar o balde de água fria em alguns, jogar água no chope porque a galera fica iludida com fulano, beltrano, ciclano. Eu venho aqui e falo, gente, não é bem assim, cautela, não tem nada disso, o pessoal fica bravo comigo, mas eu prefiro ser realista. Alguns me chamam de pessimista, mas eu prefiro ser realista e passar real do que ficar iludindo vocês, beleza? Então, gente, a princípio, né, não teremos contratação bombástica, midiática nessa janela do meio do ano, beleza? Outra coisa, não teremos um caminhão de reforço. Não ache aí que vai chegar 4, 5 jogadores, não. Serão contratações pontuais, tá? Contratações pontuais e, na visão do clube, na melhor forma possível, certeira, tá? O Galo quer fazer muito com pouco. O Galo não tem grana para sair apostando, atirando. Vamos contratar 6, se 3 vingar, estamos no lucro. Não, o Galo não tem essa condição. Vai contratar 2 para tentar acertar nos 2. Basicamente é isso. Quiçá 3, no máximo 3, mas não acho que nem chega a 3. Mas devemos ter aí o primeiro volante, devemos ter zagueiro e se bobear para por aí. Talvez um meio armador e tal. Mas é aquela. Na minha visão aqui é no máximo 3 contratações, mas ficando em 2 ali bem provável, tá? Então o vídeo era esse, tá? Não teremos avião fretado para os jogadores que foram convocados. A tendência é de a maioria não jogar. E não teremos contratação midiática e não teremos uma janela muito movimentada no meio do ano. O Galo vai fazer uma janela de equilíbrio, uma janela de equilíbrio, uma janela ali mais calma, mais tranquila, mais coesa. É o famoso menos é mais que o Galo vai fazer no meio do ano. Então já não se iluda, já estou falando de uma vez, tá, gente? Beleza? No meio do ano, obviamente, a gente vem aqui e passa melhor para vocês essa situação. Show? Mais atualizado, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal. E o Galo, hein? Ê, Galo, tá na hora de voltar a vencer, principalmente fora de casa, né? Lá vai um tempão que o Atlético não ganha longe de Belo Horizonte no Brasileiro e vai ter a oportunidade de derrubar esse tabu. Quinta-feira, o Atlético tem compromisso no Campeonato Brasileiro. Jogo contra a Chapecoense às 7 horas da noite. É o Galo contra a Chape na Arena Condá. Galo, tá na hora de buscar 3 pontos longe de Belo Horizonte, né, Galo? Tá na hora de dar uma virada nessa maré. Então, Galo, Galão da Massa, pra cima deles, Galo!
a preparação do Atlético com muitos desfalques, né? Muita gente ainda servindo seleções na data FIFA. O que faz o Barba Domingues? Qual o time do Galo para vencer fora de casa, para visitar a Chapecoense? A preparação do Atlético com Cláudio Rezende. Um abraço, bom dia. Chega mais, Rezendão. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos aqui no Rádio Esportes. Ótima semana, né? A semana do Galo de volta ao Campeonato Brasileiro. E é isso, Thiago. O técnico Barba Domingues agora na reta final de preparação, né? Ele que deu folga para os atletas ontem, os jogadores já voltaram às atividades agora pela manhã, o treino está sendo encerrado. E o Barba Domingues pôde, nesse período, Thiago, fazer alguns testes táticos, de formações, como ele pensa o Galo, não só para esse jogo contra a Chape, mas para esse período agora, será, podemos dizer aí, de 2 meses, com 18 jogos, né? São muitos jogos, um atrás do outro, começando Copa Sul-Americana daqui a pouco, Copa do Brasil pro Galo, a sequência do Brasileirão. Então o técnico do Galo podendo aí observar um pouco mais os seus jogadores. Ele tem realmente esses desfalques de data FIFA nos treinos, Thiago, mas por outro lado, ele ganhou a oportunidade de observar mais de perto o zagueiro Lianco, o Alexander. Foram 2 jogadores aí que já estavam disponíveis para ele, mas com jogo atrás de jogo, ele preocupado mais na escalação ali do Galo, esses atletas precisavam de uma atenção maior, de treinamentos, de um trabalho específico do treinador, então ele pôde ter esse período aí para observá-los. Foi liberado o zagueiro Vitor Hugo também no último sábado. Ele vem ganhando opções importantes. Daqui a pouco o Maicon, volante, que era um titular absoluto até a lesão dele, também vai ser liberado. Já está naquela reta final ali de recuperação de uma lesão que ele teve na panturrilha. Agora, Thiago, os jogadores que estão servindo seleções, eles seguem sendo dúvidas, porque estão ainda disponíveis, né, para amistosos internacionais. O Galo vai jogar na quinta-feira à noite. E não é em Belo Horizonte, o jogo é em Chapecó, no interior de Santa Catarina. Então o time já vai viajar no sábado, na quarta-feira, fim de tarde. E aí os jogadores têm que voltar, depois de terem atuado por suas seleções. Fica um prazo muito curto. Quem tem um prazo um pouquinho maior, Thiago, é o Ivan Roman. O Ivan Roman, o Chile já jogou o seu segundo jogo, essa madrugada. E foi uma lenhada, viu, Thiago? 4-1 para Nova Zelândia sobre o Chile, viu? Nossa, para Nova Zelândia? Tiveram um jogador expulso no primeiro tempo. Que fase do Chile, hein? Aí depois tomaram 2 gols no primeiro tempo, 2 no segundo. Mas o Ivan Roman está ileso, Thiago, ele não jogou. Ah, é? Ele não entrou em campo. Então não tem culpa de nada. Ele não tem culpa de nada. O Ivan Roman também tomou. O Chile tomou 4 gols, estava lá na zaga. Ele não tem culpa, não. O Ivan Roman usou aquela antiga frase: me inclua fora dessa. Exatamente. O outro jogo ele atuou 45 minutos. O jogo que, inclusive, eles venceram Cabo Verde, né, o time do Chile, seleção chilena. Mas hoje foi essa lenhada aí para Nova Zelândia. Como o jogo já aconteceu, Thiago, o Ivan Roman deve chegar até quarta-feira a tempo, e como não atuou também, eu creio que ele deva ficar com uma opção, pelo menos, no banco de reservas. É verdade que o amistoso foi na Nova Zelândia, do outro lado do mundo, mas o amistoso já aconteceu. Agora a seleção chilena volta para casa, ele vai para o Chile, e do Chile para Belo Horizonte normalmente tem até voos diretos, no máximo uma conexão em São Paulo ali para chegar. Então, Thiago, ele foi o primeiro a jogar. Agora os demais já é outra história, né? Porque os jogos são amanhã. E ele não jogou também, Ele né? não jogou também. Já... Agora, por exemplo, o Alonso. Vem pro alto no avião e vem tranquilo, Roman. Volta tranquilo. Agora, o Alonso costuma jogar sempre, né? Pela seleção do Paraguai. Joga amanhã à tarde. Amanhã à tarde contra o Marrocos. Franco também joga sempre, né? Na seleção do Equador. O Alan Minda foi titular no último jogo. Então pode jogar de novo. O Preciado foi reserva e entrou. A turma aí do Equador, Thiago, joga com a Holanda, lá na Holanda, amanhã à tarde também. E o Cissé joga lá no Marrocos, joga na África contra Benin. Então esses outros atletas, eu creio que vai depender muito de como eles chegarem, como eles estarão fisicamente, porque o Barba não deve forçar com esses jogadores. Se eles chegam exaustos, cansados, jogaram na terça para ir lá para Chapecó, Thiago, acho que ele não vai arriscar, hein?
É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui com este pacotão de notícias do nosso Galão da Massa. Já chega fortalecendo com like, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. E não se esqueça também de ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo, notícia nova aqui no canal, você vai ser notificado. Um forte abraço, não esqueça de comentar aqui embaixo também deixando a sua opinião. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!